Aleluia. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam em sua vida. Estamos felizes por aquilo que Deus está fazendo e ainda vai fazer. Quantos creem que Deus tem uma grande obra na sua vida? Diga amém. Amém. Estamos felizes por mais uma manhã que estamos com o Senhor. Já foi 6 meses de 2022. O que você conquistou nesses 6 meses? Já temos que começar a fazer uma reflexão. O que aprendemos? O que é que aprendemos do Senhor? O quanto crescemos? E qual a sua expectativa para o restante do ano? É uma expectativa, tem que ser boa, tem que ser maravilhosa. Por quê? Porque Deus tem expectativas com você. Que amém foi fraco isso. Vou dar uma segunda chance. Deus tem expectativas com você. Ele espera que você melhore, que você aprenda, que você cresça, que você o surpreenda. Irmãos, que eu gosto de Deus, que Deus é uma pessoa bem parecida comigo e bem parecida com você. Pastor? Ele é parecido comigo e parecido com você. Nós temos muitas coisas que são parecidas. Deus tem hora que Ele está cheio de amor, tem hora que Ele está irado, né? Deus tem hora que Ele está com toda a paciência do mundo e tem hora que Ele estende a mão para fazer juízo em favor daquele que precisa. Ao longo da história nós vemos um Deus extremamente paciencioso, mas quando Ele vem para trabalhar com as pessoas, Ele vem e ninguém mais o impede de fazer o que Ele determinou a fazer. Foi assim a história do Antigo Testamento. Nós vemos Deus fazendo grandes coisas, Deus realizando grandes coisas. Quinta-feira passada ministramos sobre o Vale de Ossos Secos, Deus profetizando a restauração de Israel. E eu estava refletindo nesse texto que eu preguei quinta-feira. É interessante que Israel nunca mais foi o que fora antes. Porque aquilo que não é bom para nós, Deus não vai restaurar. Deus só restaura aquilo que vale a pena dar continuidade. E aí Deus não restaura Israel como fora antes. Nunca mais Israel foi uma nação poderosa, conquistadora, nunca mais. Porque isso não era interessante mais para Deus, estabelecer um reino terreno. Deus desce com seu filho e estabelece um reino espiritual, um reino que não tem fronteiras. As fronteiras são todo mundo, o campo é o mundo. Deus, Ele desce com seu filho e estabelece um projeto onde não existe impedimentos para onde Ele deseja entrar. Não há problemas com governos que tem que ser assim. Não, Deus, Ele está reinando e Ele governa. Apesar dos homens, apesar das nações, apesar da dureza do coração do homem, Deus decide ir em direção aos seus filhos e Ele trabalha intensamente por isso. Temos falado sobre fé, a importância da nossa fé, de termos um relacionamento com uma fé atuante, uma fé que se exerce, não uma fé que se fala, mas não se pratica. Irmão, se nós queremos experimentar milagres, se você que deseja, não, pastor, eu quero ser um instrumento, eu quero ser um vaso, eu quero alcançar aquilo que Deus tem para mim, querido, isso vai exigir de você uma prática da fé mais vibrante, mais ousada, porque se você ficar esperando as coisas acontecer, elas não irão acontecer.
Você precisa dar os passos em direção ao propósito de Deus na sua vida. E você precisa descobrir o propósito, descobrir o dom que há em você, descobrir qual é o seu chamado e ir em frente, custe o que custar. Eu gosto de uma palavra, persiga o seu sonho. Diga para o seu vizinho, você precisa perseguir o sonho de Deus na sua vida. Às vezes nós ficamos realizando o sonho, né? Esse aqui é meu sonho. Qual é o sonho de Deus na sua vida? Qual é o projeto de Deus na sua vida? Né? Você tem um sonho, tudo bem, você pode ter seus sonhos, mas qual é o sonho de Deus? Qual é o projeto de Deus? O que é que Deus chamou você para fazer? Não estou dizendo que todo mundo tem que ser pastor como eu, não. Só seja se você tiver um chamado de Deus, aí trabalhe nesse sentido. Mas se você não tiver um chamado, não entre nessa. Você vai ser usado por Deus aonde você está, no seu trabalho, no seu dia a dia. Deus quer usar os seus filhos aonde eles estão, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu dia a dia, no meio da sua parentela, no meio de seus amigos, as pessoas que irão rodear você, que você vai ter a oportunidade de conversar com elas, criar um relacionamento, é ali que Deus irá te usar. E é simples, mas é tremendo, porque quando nós entendemos por que existimos e por que Deus nos chamou, alguma coisa começa a acontecer, interagir, o céu e a terra e o céu. Eu digo que a fé é a única virtude que traz o céu à terra. Você crê nisso? Então exerça a sua fé. Exerça a sua fé. O bom de exercer a fé é que quando nós somos usados por Deus, pessoas são impactadas com aquilo que Deus faz em nós. E melhor do que isso, você sabia que Deus pode usar você para operar milagres em pessoas incrédulas? Eu sempre faço uma pergunta para mim: em quem Deus está mais interessado de atrair a atenção? Você ou de um incrédulo? De quem Deus está mais interessado em chamar a atenção, de atrair a atenção? Uma pessoa que já vem na igreja, que ama Jesus, que já sabe adorá-lo, ou uma pessoa que não o conhece, que está ainda a passos largos para uma eternidade sem Deus? Fica claro, né? Claro, certamente para o outro. E eu digo, você foi chamado para esse fim, porque eu e você somos a boca de Deus. Eu e você somos as únicas pessoas com que Deus pode contar para fazer sinais e maravilhas e milagres na vida de pessoas, para que elas sejam atraídas a Deus. E para isso sim, milagre é interessante, para trazer um perdido para próximo do Senhor. Isso não quer dizer que Deus não vai fazer milagres na sua vida, mas você deve orar pelos milagres que Deus vai fazer através de você na pessoa que não conhece. Porque isso sim é a chama que arde no coração de Deus, que você entenda que o maior milagre não é o que Deus quer fazer na sua vida, mas é quando você se liga e entende que Deus está interessado em outros. E aí você diz assim: Deus, eu quero ser esse instrumento, eu quero ser essa pessoa que eu quero ser o canal para o milagre acontecer na vida dela, e aí eu vou falar de Jesus para ela, através do milagre que Deus vai fazer lá. Pastor, e como é que Deus vai fazer um milagre? Uma oração. Quem sabe fazer oração aqui? Quantas orações você tem feito pelos perdidos ultimamente? Né? Não estou falando da oração que você faz em casa, não. Aquela hora que a pessoa chega assim: eu estou com uma dor nas costas. Aí o que você faz? Vai no médico. Eu estou com um bico de papagaio. Isso é sério, tem que fazer uma cirurgia. Né? Eu estou com esse probleminha. Por que você não tem uma ousadia de dizer assim: posso orar por você? Já pensou nisso? Uma simples oração pode atrair o céu e a terra, e aquela pessoa ficar: uau, o cara colocou a mão em mim. O que tem esse cara,
essa cara, essa querida, esse irmão, essa pessoa, o que ele tem diferente? Tudo começa com um passo de fé. Deus não quer que você venha à igreja, venha se encher para ficar cheio em casa. Não, Deus quer te encher aqui para esvaziar você quando você for tocar alguém. Alguém que ainda não conhece, alguém que precisa de um cara louco, que interrompe todo um negócio. Pessoal, vamos fazer uma oração aqui, tem uma pessoa que está enferma, eu quero orar por ela. Pau! Deus tem a oportunidade de fazer um milagre e atrair o incrédulo. Amém? Diga para o seu vizinho aí, seja ousado. A gente já sabe orar e fica orando pelos crentes. Vamos orar por aqueles que ainda não conhecem, né? Nós lemos um texto que fala vamos ler um texto agora, né? Vamos ler agora, vamos lá. Mateus capítulo 8. O texto que nós vamos refletir hoje é uma grande lição para mim e também vai ser uma lição para você. Ontem, quando eu estava meditando esse texto, eu vi o quanto nós precisamos ser proativos em direção ao projeto de Deus na nossa vida. Temos que ser direcionados. Mateus capítulo 8, verso 5. Estamos falando de fé, vou continuar falando de fé e vou pegar uma fé grande, uma fé de um cara tremendo, né? Um cara que surpreendeu Jesus. E eu estou falando esse texto aqui, porque eu quero também que você, de alguma maneira, também venha surpreender Jesus. Amém? Quantos querem que você pode surpreender Jesus? Amém? Vamos lá. Mateus 8, 5. Vamos ler. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e o outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Na outra tradução diz: seja feito conforme a sua fé. Pai, fala conosco hoje, tua palavra foi lida e nós queremos aprender hoje um pouco com o Senhor, sabendo que no Senhor habita toda a sabedoria e todo o entendimento, e nós queremos compreender, ó Deus, o que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Centurião, o que é um centurião? Para quem não sabe, Israel, como acabei de dizer, nunca mais foi uma nação forte, poderosa, sempre foi cercada ou dominada por impérios fortíssimos. Depois da queda de Jerusalém, estiveram sobre ele os impérios Medo-Persa, depois o grego, depois, nesse momento, o Império Romano está governando sobre esta região. E para quem não sabe, Roma mandava, estabelecia em cidades importantes destacamentos de soldados do império. E havia, um centurião, aproximadamente ele cuidava de 100 soldados, uma centúria, E havia ali em Cafarnaum, uma cidade muito importante, talvez a maior cidade daquela região ali, era um centro comercial muito forte, que estava,
bem próximo do lago de Tiberíades, ou Mar da Galileia, e era um centro comercial fortíssimo na época, e eles colocaram ali um destacamento de soldados para manter a ordem, igual a polícia militar hoje, ok, gente? E esse centurião era um cara que tinha um bom relacionamento com os judeus, inclusive ele ajudou a construir, né? Segundo Lucas capítulo 7, dizem que ele construiu uma sinagoga para os judeus e tinha um bom relacionamento com os judeus, né? Essa era a função de um cidadão romano, de estar amenizando os problemas, e uma da maneira que ele se utilizou foi de ajudar a construção de uma sinagoga onde os judeus pudessem cultuar a Deus. E se um dia você for em Cafarnaum, né? Eu fui lá em Cafarnaum e eu via lá como é que é? As ruínas desta sinagoga. Interessante, existe até hoje. E interessante que esse centurião era um centurião diferente, um caráter raro esse cara. Esse cara tinha um escravo, um servo. Irmãos, a gente sabe que os romanos eram muito ruins, muito, como é que eu posso dizer, cruéis com os povos governados, com os povos dominados. E ele tinha um escravo, irmão, e quando um escravo ficava doente, o que se fazia? Mata e pega um outro. Eles sempre estavam conquistando gente, né? E por incrível que pareça, esse centurião, ele estimava, ele gostava muito desse escravo. Ele tinha como é que eu posso dizer, um carinho especial por esse servo. E esse servo adoeceu, ficou paralítico, pelo que se entende, foi uma enfermidade que deixou ele acamado, e a Bíblia diz que ele sofria horrivelmente, o sofrimento era intenso. E posso dizer para vocês que ele certamente recorreu aos seus deuses em favor do seu servo. Os romanos também tinham seus deuses. E provavelmente a casa dele devia ter alguns lugares de culto a esses deuses, e provavelmente ele tenha orado, buscado, fazendo oferendas e alguma coisa para tentar resolver o problema do seu escravo. Paralelamente, ele também ficou sabendo de que havia um homem na sua cidade que estava fazendo milagres extraordinários. Se você não sabe, é um senso comum que na cidade de Cafarnaum foi o lugar onde Jesus fez mais milagres em todo o seu ministério. Às vezes ele não conseguia nem entrar na cidade. No início do ministério, ele tinha uma casa que era dele, depois ele não teve jeito mais, ele teve que ir para a casa dos outros, porque era impossível ele estar tranquilo nessa cidade onde Pedro morava, né? Pedro morava ali. E certa vez Jesus curou até a sogra dele, quem se lembra desse, né? Curou a sogra de Pedro. E esse centurião lembrou de Jesus, sabendo da fama de Jesus. Provavelmente ele deve ter conversado com alguns judeus, dizendo: será que Jesus não poderia curar este meu servo? Será que Jesus não poderia curar este meu escravo? E este relato acontece nesse contexto de um centurião romano que se importa com um escravo. Existem circunstâncias que nos rodeiam, que são circunstâncias onde Deus quer fazer milagres, fazer sinais. E a única coisa que precisa acontecer é que Jesus, sendo convidado para entrar na cena, quando alguém coloca você nesse cenário da adversidade, esse cenário, essa circunstância diversa, é uma oportunidade para um milagre acontecer. Você crê nisso? Eu queria trazer lições sobre a fé, como exercemos a nossa fé, como deve ser uma fé
como devemos exercer uma fé que agrada a Deus, que surpreende Deus, tendo dois enfoques. Primeiro o enfoque do centurião e depois o enfoque de Jesus, a ótica. Qual era a visão do centurião a respeito de Jesus e qual era a visão de Jesus olhando para o centurião? Onde estava a convicção do centurião? Ele percebeu que os deuses dele não tinham poder sobre aquele flagelo, aquela doença, aquela enfermidade. Mas ele tinha ouvido da fama de Jesus, que Jesus estava curando leprosos, curando enfermos, libertando oprimidos, e ele, ouvindo dessa fama, ele reconheceu que o Deus que Jesus cultuava tinha poder sobre as forças invisíveis que flagelam a humanidade. Ele não conhecia o Deus de Jesus, ele não conhecia ele não sabia o que Jesus representava, ele não entendia, não compreendia que ele era o Messias, nem deu tempo para isso. Apenas ele teve uma convicção de que aquele rabino, e essa é a visão que a gente tem que ter. Quem era Jesus? Era um rabino, era um estudioso, era um mestre da lei, uma pessoa reconhecida entre o povo e que de uma forma especial estava realizando sinais e maravilhas. E ele entendeu que aquele homem servia a um Deus que estava acima dos deuses dele. Ele reconheceu que o Deus que Jesus servia era mais poderoso do que o Deus dele. Ele era um homem que não temia a Deus, não conhecia muita coisa a respeito de Deus, certamente era um homem que não tinha temor a Deus. Pouco se sabe sobre, a gente sabe que ele construiu a sinagoga, mas em nenhum momento se percebe que ele tinha afinidade com a lei mosaica. Aliás, ele teria um problema muito sério como um centurião romano se ele começasse a se envolver com os judeus. Aliás, é sabido que um judeu não podia entrar na casa de um gentil, não podia entrar, porque ele se tornaria impuro. Só em entrar na casa dele, que dirá um incircunciso que não obedece às leis judaicas, entrar numa sinagoga, de jeito nenhum. Quem era esse cara? Um cara que não conhecia Deus, um cara que tinha os seus deuses, suas crenças, seus medos, mas uma pessoa que percebeu que havia uma luz diferente na pessoa de Jesus. E aí ele, no texto de Lucas fala que ele mandou os servos dele falarem com Jesus, E aqui você vê o próprio centurião falando, mas se for ver, a linguagem é a mesma, as perguntas são as mesmas, E logo que os judeus insistiram com Jesus para que ele fosse lá atender o centurião, foi porque ele tem nos ajudado, ele tem um bom relacionamento com o povo. E Jesus falou, é um criado do centurião? Um centurião se importando com um escravo? Isso é inédito. E Jesus falou, eu vou. E o centurião falou, não, eu não sou digno de que o senhor entre na minha casa. Olha só, primeira coisa que a gente vê aí é o seguinte, ele reconheceu que o Deus que esse Jesus servia era tão poderoso que a casa dele não estava pronta para receber uma pessoa do nível de Jesus. A Bíblia diz, em Hebreus 11:6, diz assim, que é impossível agradar a Deus. É impossível sem fé agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que o buscam creiam que Ele existe. Qual é o tamanho do Deus que você serve? Qual é o tamanho do Deus que você crê?
Uma das coisas que afetam muitas vezes a nossa fé é que nós não conhecemos, ou então não consideramos, ou não deixamos Deus nos envolver de tal maneira que possamos vê-lo grande, 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 grande. Qual é o tamanho? Ah, meu Deus, Ele criou o universo. Eu estou falando para você o quanto Ele é grande dentro de você. O quanto Ele é grande dentro da tua vida, dentro do teu viver. O quanto Ele altera a sua maneira de ser. O quanto isso muda a sua maneira de olhar para as circunstâncias. Porque às vezes qualquer coisinha já desequilibra a gente. Qualquer coisinha a gente já está, ai, o que vai ser agora? E aí os problemas surgem, as coisas perdem o controle, e a gente se diz filho de Deus. Mas parece que esse Deus não consegue alterar, não consegue pôr controle, não consegue trazer equilíbrio ao nosso ser interior, ao ponto da gente estar no meio de um problema e ter consciência de que Deus está no controle. Né? Hoje aqui no louvor nós tivemos uma liçãozinha com Deus, viemos com o plano e o plano mudou tudinho, e a gente fala assim, amém, vamos lá, vamos para onde Deus quer nos levar. A gente faz as curvas, descobre o caminho e vamos lá. Por quê? Porque a gente não tem controle das coisas, a gente não pode, não tem que ser assim, eu planejei assim, não. Os caminhos de Deus não são os nossos. A Bíblia diz em Isaías 55, Deus fala, os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. Os meus caminhos são mais altos do que os caminhos de vocês. E a gente quer que a coisa saia como planejado. E quando sai do planejado, parece que Deus fica desse tamanhozinho assim, ó. Aí o pau quebra, né? Aí a gente fica nervosinho, né, nega? Fica nervosinho, desequilibra, fala o que não deve, e aí, os que estão perto é que mais sofrem, né? É ou não é? Ah, o marido que tem que aguentar, a esposa que tem que suportar, e haja coração. Por quê? Porque o tamanho de Deus é muito pequenininho, parece que Ele está lá, mas está lá só para enfeite. É só para enfeite. Não, eu sou evangélico. Eu sou eu sou salvo. É? Às vezes eu vejo alguns povos onde a perseguição é intensa, onde as pessoas têm que arriscar a vida para fazer uma coisinha de nada. Eu vejo aqui num país que a gente é livre, irmão, as pessoas brincam de ser cristãos. Porque lá Deus tem que ser grande, muito grande. O centurião conseguiu perceber o tamanho do Deus de Jesus. E foi por isso que ele não quis que Jesus entrasse em sua casa. Porque o poder do Deus de Jesus era muito acima do Deus dele. E ele falou assim, vai acontecer alguma coisa estranha aqui, ele vai entrar aqui, aí a coisa pode ficar mais feia ainda, né? Então, né? Não entra não. Aí ele falou assim, não, só manda uma palavra. Aqui, aí quebrou eu no meio, né? Manda uma palavra. Manda uma palavra, Jesus, só uma palavrinha. E aqui, irmãos, fé está ligada, ouça o que estou falando, ó, fé está ligada ao princípio de autoridade. A Rosana falou hoje sobre o quê? Sobre obediência. O princípio de autoridade está intimamente ligado à fé. Por quê? Fé no grego também está, é a mesma tradução da palavra fidelidade. Pastor, meu centurião foi fiel, ele não sabia nenhuma regra, nenhuma, né? Mas ele sabia quem era Jesus,
sabia que o Deus que Jesus servia era poderoso e bastava ele lançar uma palavra, o problema se resolveria. Uma palavrinha já estará resolvendo o meu problema. O centurião sabia que se Jesus mandasse uma palavra em favor do seu servo, ele seria curado. E é interessante, irmãos, que quando Jesus ouviu essa atitude do centurião, ele falou assim: eu não achei fé como esta em Israel. Irmãos, é aí que está o tchan. Quem era, né? E até fala dos filhos do reino, vocês acabaram de ler aqui, né? A Bíblia diz, Jesus diz, virão pessoas do Oriente e do Ocidente e assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Porque são pessoas, os nossos patriarcas que viveram, peregrinaram em terra estranha, crendo que aquela terra seria deles. Eles andaram por fé. E ele falou, pessoas estranhas vão sentar essa mesa e os filhos do reino vão ser lançados nas trevas exteriores, onde vai haver ranger de dentes. Quem são os filhos do reino? São as pessoas que conheciam a lei de Moisés, que eram praticantes da lei. Pessoas que achavam que já conheciam Deus de Israel. E a pior coisa que existe, você está comigo aqui? A pior coisa que existe é quando você acha que já sabe e não está cumprindo o propósito para o qual Deus o chamou. Porque Israel era chamado para ser a nação que iria levar o reino de Deus a todas as nações. E a maioria deles se perdeu mesmo conhecendo o projeto. O Filho de Deus andou perto deles, mas porque eles não creram nele, não colocaram a sua fé naquele homem, eles se perderam. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: minha carteirinha não tem valor nenhum, meu título de membro da Igreja Presbiteriana Renovada não tem valor nenhum, se eu não exerço a minha fé e cumpro o propósito para o qual fui chamado. Em outras palavras, era mais difícil um fariseu, um escriba, exercer a fé, do que um centurião que não conhece Deus. De repente ele lança ele surpreende Deus com uma frase e Jesus fica, uau, uma palavra, já basta. Quem lembra de Naamã? Quem lembra de Naamã? Naamã foi em busca da cura lá em Israel e foi até Eliseu. Aí Eliseu nem recebeu ele na porta. Mandou o empregado dele, o criado dele, vai lá e fala para ele se lançar lá no rio 7 vezes e ele vai ficar curado. O Naamã falou assim, uai, o cara nem me recebeu, nem fez uma oração por mim, pastor Lael não gosta de mim não. Fui lá na igreja, expus o meu problema, e aqui estou com um problemão grande. Nem orou por mim, nem colocou a mão, nem ungiu com óleo, e fez uma oração bem rapidinha, tipo assim, vai embora para casa, A pergunta que eu digo é, onde está o Espírito Santo na sua vida? Dentro de você ou só no seu pastor? Porque Jesus viveu pelo Espírito Santo enquanto esteve aqui na terra. Ele foi movido e guiado pelo Espírito.
Ele não era um Deus andando na terra, ele era um homem guiado pelo Espírito, e tudo que ele fazia pelo Espírito Santo que habitava nele. E isso é o que? É a nossa escolinha, porque o mesmo Espírito que habita em Jesus, habita em você, para que você seja semelhante a Ele, na sua geração. Na sua geração. Ou não? Não, Jesus é muito grande, né? Ele é muito grande. Tem pessoas que eu encontro na vida, e você sabe quem eu vou falar. A gente fala assim, por que você não ora a Jesus? Não, porque ele é muito santo. Já viram essa história? Já ouviu? Quem já ouviu essa? A gente sabe quem é que fala essa, né? Os evangélicos estão com desculpa. Não, esse negócio aí de milagre, não, isso é coisa para pastor. A pastora lá da minha igreja é uma bênção. E se ela não dá atenção para você, o pau quebra, troca de igreja. Não, meu irmão. O Espírito Santo que habita em você, ele quer usar você. E mais do que isso, os incrédulos precisam ver a luz que há em mim, em nós. Se não tem alguma coisa que não está funcionando como Deus queria. Porque essa é a ótica do centurião. O Deus de Jesus, ele não cria em Deus de Israel. A única convicção que o centurião tinha é: o Deus desse cara é poderoso. O Deus que esse cara serve, ele é maior do que o meu. E a pergunta que eu faço, depois que o milagre aconteceu, será que ele foi querer conhecer mais Jesus, sim ou não? O que você acha? Você acha que ele foi atrás? Você acha que ele procurou? Você conheceu Jesus? Então, me conte mais um pouquinho sobre ele. O que ele fala, o que ele ensina? Porque, irmãos, quando a gente recebe, a gente é impactado com a luz de Deus, quando a gente experimenta um milagre. Querido irmão, todas as barreiras de Satanás, da cegueira, caem. E de repente Jesus ocupa o lugar na nossa mente e a gente corre para Ele. Não foi assim? Foi assim com você? Foi assim comigo? Eu era um religioso, né? Um religioso de pau seco, né? Que estava lá na igreja tocando, era uma fachada. Um fariseu bonitinho, filho de pastor, até um dia que Jesus passou diante de mim no meio de uma crise, no meio da dificuldade, e eu olhei e falei assim, eu preciso conhecê-lo melhor, eu preciso conhecê-lo melhor, amém? Quero terminar com a ótica de Jesus olhando para o centurião. Jesus disse para as pessoas que estavam à sua volta: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. No original seria uma fé tão grande como esta. E aqui eu queria fixar no ato de fé que surpreendeu Jesus. O centurião falou: manda uma palavra. Diga assim: tudo começa com uma palavra. Amém? Uma palavra determina o milagre, uma palavra atrai o céu à terra. O problema não é a palavra, a gente pode até liberar, o problema é como está o vaso que lança a palavra. Jesus lançava a palavra, o milagre acontecia, né? E a gente às vezes lança a palavra e o milagre não acontece. Essa é a pequena diferença. Amém, gente? Vamos lá. Mateus 7:15. Olha lá.
Acautelai-vos dos falsos profetas. O que é profeta, gente? O que o profeta faz? Todo mundo quer quietinho. Não quero errar, pastor. Eu estou fora. Se fosse fazer essas perguntas aí, eu erro e depois, né? O profeta é o cara que é a boca de Deus. Ele fala os recados de Deus. O que Deus fala, ele fala. Acautelai-vos dos falsos profetas. O que são falsos profetas? Pessoas que falam, mas não falam em nome de Deus. Falam em nome de si mesmos. Pessoas que atribuem serem profetas de Deus, todavia não o são. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Não, assim toda árvore boa produz bons, e toda árvore má produz frutos maus. Pode mais 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Até aí tá bom? E depois você que pode ler, você vai falar, não profetizamos em teu nome, não fizemos milagres em teu nome. Até pessoas que fizeram sinais, todavia não mantiveram a sua identidade como servos de Deus. Meus lábios em Cristo são reservados para a glória dele, para o louvor da sua glória, para falar as palavras de Deus. Infelizmente o que acontece? Nós ora estamos adorando o Senhor aqui, amém? E ora estamos usando a boca para maldizer, caluniar, falar mal do vizinho, criticar o patrão, e aí vai. Você sabia que a sua boca foi conservada, resgatada por Deus, para que a hora que ela abrir o milagre acontece? Isso não acontece porque a gente mistura o que sai dela. A mesma boca que vai sair milagres vai profetizar a maldição? Não, não sai. Ou nós nos tornamos a árvore boa, ou continuaremos sendo a árvore ruim, que não produz frutos bons. Tudo depende do que nós lançamos, como nós estamos usando os nossos lábios. Vamos lá? Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, quem utiliza bem a língua, come do céu. Quem utiliza mal? Come do quê? Do fruto mal. Quem gosta de chupar limão? Gosta de chupar limão? A gente chupa um com muito empenho, mas o segundo já fica difícil. Na verdade. Se for um limão rosa, tudo bem, aí é mais fácil. Mas se for um limão Tahiti, gente, tem que ter coragem. Tem os crentes limão. Difícil de engolir. Mas aqui na segunda igreja os caras são fera, que nós somos tudo laranja doce. Aleluia, glória a Deus. Estou profetizando. Receba aí, meu irmão. Se você é limão, converte. É a hora. Efésios 4, 29. Tem que dar um glória a Deus. Recebo. Sai de mim, limão. Entra laranja doce. Tem que receber a bênção. Senão fica sem. Continua sendo limão. Olha lá, olha aí. Efésios 4, 29. Irmão, isso aqui é a paulada que Deus me deu quarto sábado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra. O que é torpe? Esse é o problema, né? A gente vê ler a Bíblia às vezes e quer dizer assim, torpe, no original quer dizer podre, sem valor,
palavras más, palavras corrompidas, que causa o mal nos outros. Uau! Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpa, ou pode ser também sujas, palavras que insultam. Isso não é nosso problema, amém, gente? Só estou falando, relatando. E sim, unicamente a que for boa para edificação. Por quê? Porque conforme a necessidade da pessoa, você lança uma palavra. Para que aconteça o quê? Para que assim transmita. O que é graça? Milagre, libertação, conforto, consolo. Nós fomos chamados, irmão, para produzir, trazer o céu à terra. O que Deus falaria para a pessoa é o que você vai falar. Tem hora que a gente fala o que Deus fala, no outro momento a gente está falando o que a gente pensa. Aí eu não gosto daquele fulano, não. Aquilo é um tranqueira. E PPT, e feita a imagem de Deus, né? A gente lê Tiago 3, irmãos. Tiago 3, quem tem um problema com a língua tem que ler Tiago 3. Né? Porque lá você vê que a língua, ela é pequenininha, porém causa um estrago. Deus chamou você para transmitir graça. Quando você ora, você fala as palavras de Deus e os milagres acontecem. É isso que Deus falou comigo, Lael, suas palavras têm que ser as minhas. Você não quer? Fica quieto, cala a boca. Irmãos, fé e língua está intimamente ligado. Quem quer exercer a fé, precisa fechar a boca. E outra, latino-americano fala com a boca nos dentes. Né? Dá bom dia, tá para cavalo. É nós mesmo, é nós. Não, eu não, pastor, eu não dou bom dia para cavalo. Peça ao Espírito Santo para saber como é que está a sua linguinha. Ele vai revelar como é que está lá dentro. Faça um jejum para você ver como é que você fala quando as coisas ruins acontecem. É ou não é? Quando as coisas não estão bem. Há tempo e fora de tempo. Deus abençoa. Realiza o milagre. Você está ruim? Abençoa. Seu patrão é chato? Deus abençoa ele, faz um milagre, né? Abre a minha porta. Se o emprego está ruim, você crê que Deus vai dar um emprego melhor? Deus abre a porta, abençoa onde eu estou e abençoa mais o que eu vou indo. Né? Abençoa o que eu estou para que eu saia bem e abençoa para onde eu estou indo já. Amém, gente? Quer mais? Deus quer exclusividade. Deus quer exclusividade nos seus lábios. Ele não abre mão. Ele não mora parede e meia com Satanás. Então, ou nos calamos e aprendemos o que o Espírito Santo quer que venhamos falar, ou continuaremos com uma vida cristã mesquinha e que não toca aqueles que precisam ser tocados. Jesus mandou uma palavra, o servo foi curado, e aquele centurião, a partir daquele dia, desejou conhecer melhor a Jesus. E esse é o ponto. Essa é a razão da sua existência. Que as pessoas, ao serem tocadas, ou uma palavra de vocês liberada em favor de alguém, essas pessoas sejam impactadas pelo Jesus que está em você. Nós iremos glorificar Jesus, nós iremos glorificar a Deus, o Pai, quando nossos lábios e lançarem palavras de vida mesmo, né? Você já orou para uma pessoa que fala mal de você?
Sabia que existe virtude nisso? Porque quando você faz isso, você faz o que Deus faz. Porque Deus não manda o sol dele só para os bonzinhos. Ele manda o sol dele para quem? Para todos. A Bíblia diz: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Por quê? Somos filhos de um Pai cheio de graça e de amor. Está lá em Mateus capítulo 5. E no finalzinho ele bate uma: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Se ele falou que você pode ser, é que você vai ser. E quando você chegar nesse ponto, gostaria de dizer para você: prepare-se para os milagres que irão acontecer. Agora não adianta. Oh Deus, eu profetizo e tal, não, acontece uma coisinha em casa. Essa esposa é um problema sério, e já fala o que humilha e diminui, e fala um monte de asneira. Aí depois, oh Deus abençoa. Tem fé aí? Tem não, meu irmão. Não vem com essa conversa que está brigando em casa, está humilhando a esposa, está insultando o marido, está desrespeitando A, B, está falando do monte de asneira, vai orar, pensa que a coisa vai acontecer, meu irmão, vai ter que orar muito, chorar bastante. Para Deus te dar uma nova chance, para você entender que seus lábios foram consagrados ao Senhor, e Deus quer exclusividade dEle. Deus quer exclusividade, não abre mão. Comprei você. Não comprei e deixei a língua sem pagar. Ele pagou pela língua também. Diga para o seu vizinho aí: Jesus comprou sua língua, irmão, se vira. Comprou sua língua. Ah, pastor, mas eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. Alguém aqui foi chamado por Deus quando você já era perfeito? Quem foi chamado aqui perfeito por Deus? O problema é que nós nos acomodamos com o que é? Com o que é ruim. Acomodamos com aquilo que é das trevas. Ó, irmãos, quer ver? Volta lá, Efésios, não, 4, põe o 4:30. Olha só, está aí, ó, irmão, a paulada. E não entristeçais. Com o quê? Com palavras que não transmitem graça. Quando você não transmite graça, o que você está fazendo? Está entristecendo o Espírito Santo. Não adianta, ou nós temos exclusividade para Deus, ou estamos entristecendo o Espírito Santo. Quer ver? Olha o... Mas você está pronto, aí, irmão? Está pronto? Olha o 31. Não, esse 31, 4:31 é perfeito. Longe de vós toda amargura. Não, mas isso não, crente não tem amargura. Não, cólera, ira, gritaria. Pastor, tem crente que grita? Não, só grita contra o diabo, só. A esposa, ele não grita com ela. Blasfêmia e bem assim toda malícia. Quer dizer, imoralidade, né? Lábios sujos. Pode continuar. Sede uns para com os outros, como? Amém? Diga assim: meu próximo, meu irmão, será para comigo benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Viu, irmão? O que é benigno? Sabe o que é benignidade? É quando alguém bate em você, ainda você não consegue reagir com maldade. Você não consegue. Por mais que você tenha sido agredido, você não reage. Você continua desejando o bem. Esse é o benigno. Amém? Deus quer usar suas palavras para os milagres. E o caminho é exclusividade. Só isso. Essa é a mensagem de hoje para mim. Ontem para mim, hoje para vocês. Ontem para mim, hoje para vocês. Cuide com as suas palavras, porque é através dela
na sua boca que o milagre vai acontecer na sua casa. Aquilo que você acha que é impossível. Quando você tem vontade de falar asneira, pá, peça ao Espírito de Deus, cala minha boca. Que eu esteja pronto para liberar palavras que vêm do teu trono. E quando Deus ver que você entendeu, prepare-se. Porque Deus surpreendeu o café de um centurião que não conhecia. Imagina você que conhece o que você pode fazer. É, não é? Nós conhecemos. Nós conhecemos. Então nós temos muito mais. Podemos fazer muito mais com esse Jesus que habita em nós através do seu Espírito. Coloque-se de pé. Vamos cantar uma canção. Eu quero orar. Amém. Eu vou pedir para que você que está passando uma guerra muito grande, você está com umas guerras aí muito violentas, vou pedir para você vir aqui à frente. Você está enfrentando umas guerras brabas, vem aqui à frente. Guerra. E você está assim, Deus, se o Senhor não fizer um milagre, eu vou continuar fazendo besteira mesmo, falando que não deve. Então eu quero consagrar meus lábios, quero pedir que o Senhor controle, que o Senhor ponha a rédea, que o Senhor venha fazer um milagre na minha vida, porque eu estou no limite, eu não consigo crer mais, eu não consigo acreditar mais, eu estou numa guerra muito grande e a minha palavra não está em sintonia com o teu trono, e eu quero que as minhas palavras estejam em sintonia com o trono. Eu quero experimentar milagres não só no meu lar, mas também milagres para as pessoas que o Senhor quer alcançar através de mim. Pode ir. Amém? Eu vou orar por vocês. Amém? Coloque a sua mão no seu coração, uma das suas mãos no seu coração e comece a falar com Deus. Deus, meu desafio é esse. A minha necessidade é essa, eu estou no meu limite, eu estou falando abobrinha, eu estou dando bom dia para cavalo já, pastor. Então fale para Deus, aonde está a tua crise, aonde está o teu problema, qual é a adversidade que está roubando a sua fé. Comece a confiar em Deus, comece a declarar palavras de fé, que o Senhor é um Deus que resolve, é um Deus que entra com providência, é um Deus que se inclina para ver o necessitado e levanta do monturo aquele que está caído. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos meus irmãos que estão aqui à frente, aqueles que estão na internet, ó Deus, que entenderam, ó Pai, que não adianta a gente murmurar, não adianta a gente gritar, não adianta a gente agredir as pessoas que estão à nossa volta, não adianta deixar que a tristeza entre no coração, porque iremos, ó Deus, espalhar a tristeza nas pessoas que estão à nossa volta. Pai, nós queremos ser luz, nós queremos, ó Deus, transmitir vida, nós queremos comunicar, ó Deus, a tua bênção, nós queremos comunicar a tua palavra, nós queremos ser instrumentos de fé na vida daqueles que se achegam a nós. Pai, obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Senhor Jesus quer nos ensinar a consagrar os nossos lábios, a entregarmos com exclusividade nossos lábios para o louvor da sua glória. Deus abençoa cada família, cada lar. Eu não sei aquilo que está afligindo, eu não sei aquilo que está atormentando, Pai, mas em nome de Jesus eu declaro a bênção, a libertação dessas opressões, dessas angústias, dessa amargura, de tudo aquilo que nos envolve, querendo tirar a nossa fé, tirar a certeza de que o Senhor está cuidando, controlando, guardando tudo aquilo que é nosso para o louvor da tua glória. E oramos também por aqueles que o Senhor quer alcançar
através das palavras que nós iremos liberar. Pai, que o Senhor esteja usando cada um de nós como instrumentos para lançar palavras que irão tocar pessoas, libertar pessoas, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, nós queremos enviar palavras vindas do teu trono para, ó Deus, milagres serem realizados e sinais serem manifestados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu abençoo a minha irmã, meus irmãos que estão aqui à frente, que estão no banco, aqueles que estão na internet. Deus, que nossas palavras possam ser as palavras da tua boca. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos cantar essa canção e depois já estaremos encerrando esse culto, né, de louvor ao Senhor.